Marcos, obrigado pela sua participação, por estar conosco. Como é que essas variáveis têm impactado os negócios com soja, principalmente soja negociada na Bolsa de Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, muito boa tarde. Uma semana aí, nesses últimos dias também, estamos iniciando a semana, porém, com efeitos aí da semana passada, iniciando pela Argentina, onde o governo do Milei reduziu os impostos de exportação, as retenções, e menos imposto é menos dinheiro ao bolso do governo argentino e mais dinheiro no bolso do produtor argentino. A consequência dessa redução dos impostos, a expectativa é que isso vai trazer o produtor argentino para a comercialização vendendo mais grãos. Diante disso, nós tivemos uma repercussão muito negativa, principalmente nos preços do farelo de soja, Fabiano. Também a política norte-americana do Trump, mais fomentadora para o uso do petróleo, também essa questão com todo o óleo de cozinha recuperado da Indonésia e Malásia tem trazido repercussões em Chicago. Isso acabou fazendo com que a soja, seus preços em reais, caíssem também aqui no Brasil, combinado com esse recuo do dólar, que hoje esse dólar está a 5,91. Também, Fabiano, aqui no Brasil, nesses últimos dias, apesar de uma continuidade, uma previsão agora de um clima mais adverso, o ritmo de colheita ganhou corpo, uma soja disponível para janeiro, que chegou a valer R$ 8,00 por saca, a mais que para fevereiro. Agora, Fabiano, essa diferença é menos de R$ 5,00 por saca. Os consumidores estão se abastecendo e uma triste notícia que pode ser ruim para os preços ao produtor no Brasil é que os fretes rodoviários internos, que estavam em preços muito baixos, com a falta de soja para escoar para os portos, por mais que nós podemos ter um movimento de alta de Chicago ao dólar, esse preço ao produtor pode ser neutralizado com o aumento do custo da logística interna brasileira, Fabiano. Marcos, então dá para dizer que nós estamos tendo, principalmente para o produtor de soja do Brasil, olhando para os fatores externos, a questão interna ligada à logística e também pressão de colheita e um produtor que não vendeu tanto assim de soja de maneira antecipada, nós estamos tendo uma tempestade imperfeita para a comercialização dessa soja que começa a ser colhida no Brasil? Sim, Fabiano, junto com isso daí, por mais que nós tínhamos um potencial produtivo aqui no Brasil dessa soja, safra 24, 25, ao redor dos seus 171 milhões de toneladas, com esse clima mais chuvoso no Médio Norte, que de alguma forma vai afetar a qualidade dos grãos ardidos, vai ter uma redução da produção, mas também de Campo Grande para baixo, pegando aí partes do Paraná, Rio Grande do Sul, eu diria que esse potencial produtivo no Brasil, estamos falando em torno de 166 milhões de toneladas. Uma quebra em torno de 5 milhões, e no Paraguai o potencial produtivo ao redor de 11 veio para 8, uma quebra de 3 milhões. Na Argentina também uma quebra em torno de 5 milhões. Mas, apesar dessas quebras, seriam safras recordes aqui para a América do Sul e junto com isso, Fabiano, um ritmo de venda abaixo dos produtores da América do Sul, um déficit de armazenagem, problema logístico e os Estados Unidos e a Argentina e a China, não intensificando tanto assim essa possível guerra comercial 2.0 nesse novo mandato do Trump, poderia se aproximar e a China optando a compra por soja norte-americana, nós vamos ficar com uma dificuldade perdendo a liquidez da soja, uma vez que praticamente 70% do que o Brasil exporta de soja tem como destino o país asiático. Marcos, vou fazer aqui uma pergunta. O Fernando Guinado, ele que é de Cascavel, no estado do Paraná, está fazendo uma pergunta interessante a respeito do equilíbrio dessas margens para quem é lá da Argentina, o produtor da Argentina. Ele fica com uma margem melhor por conta do cenário de você ter menos imposto, menos tributo das retenções, mas você tem um preço internacional também inferior. Só que lá, eu vou somar aqui uma questão, lá eles estão com um câmbio que dá para dizer que é completamente artificial. Como é que fica nesse momento, precificação desse produto na Argentina? Como é que fica para esse produtor? Eu quero agradecer ao Fernando Guinaldo aqui pela participação. Como é que fica esse preço? Fabiano, a redução das retenções por parte do governo do Milei
acaba repercutindo num preço final a maior no bolso do sojicultor argentino, em torno de $1,80 por saca. Esse é o efeito. Lembrando também o Fernando, devido à fertilidade do solo da Argentina, o custo de produção do sojicultor argentino é muito baixo, bem mais baixo do que o produtor do centro-oeste brasileiro. Lá, o pessoal aplica lá seus 40 pontos de fósforo ou potássio por hectare, é muito pouco. Quando você compara com uma soja do centro-oeste, para alta tecnologia, o pessoal aplica lá 100 pontos de fósforo, 100 pontos de potássio. É um custo muito mais barato na Argentina. Então, eles têm essa vantagem competitiva por custo de produção, pela fertilidade do solo e também combinado com uma logística, Fernando, como você aqui de Cascavel. Nós estamos lá, o argentino, no caso, equivale quase ao produtor de Ponta Grossa. Ele está a 200, 300 quilômetros do porto, enquanto que você em Cascavel, 600, 700 quilômetros do Porto de Paranaguá e o produtor de Sorriso, do Médio Norte, a 2.100 quilômetros do Porto. Muito bem. Marcos, e aí falando um pouco a respeito do andamento de dois processos aqui no Brasil, que é a colheita da soja, começou a andar, né? Mato Grosso está com mais chuva, é natural que o Mato Grosso colha uma soja com mais umidade, porque coincide do período mais chuvoso no estado, mas temos colheita iniciando na maior parte dos estados brasileiros e temos também uma necessidade de comercialização que aí vem com os impactos também logísticos. Como é que você acredita que vai ser a partir deste momento comercialização de soja brasileira, já que agora a gente já pode dizer que é boca de safra e ainda tem todos esses elementos que você citou agora no Agricultura BR? Vou dar minha resposta e vou deixar a provocação para nós falarmos da preocupação desse atraso da colheita da soja, consequentemente aquele plantio mais seco, né? Tivemos que esperar as chuvas e o comprometimento da janela de plantio do milho safrinha, que é bem crítico esse ano 2025, tá, Fabiano? Depois eu deixo para você nos perguntar, então. Vamos falar da soja. Fabiano, o ritmo de comercialização do produtor brasileiro para essa safra 24 e 25 é em torno dos seus 40%. Há uma necessidade de caixa muito grande por parte dos produtores rurais. Muitos deles rolaram dívidas desses últimos anos adversos para agora, para essa próxima safra. Tem contas a pagar com as revendas, cooperativas, bancos, trades. Portanto, esse a receber por credores força esses produtores estarem entrando para a comercialização. A tendência natural, Fabiano, muito dessa soja que está sendo comercializada agora para fevereiro, para você ter uma noção, um frete estimado lá em maio desse ano, do ano passado, quando você ia comprar soja futuro, um frete de soja Sorriso Porto para fevereiro desse ano 2025, ele era projetado em torno de R$ 450 por tonelada. Agora, você tem puxado essa soja disponível com o Mato Grosso ainda, sem toda essa pressão logística, por um frete de R$ 320, R$ 130 a menos, Fabiano, por tonelada. Isso daí são R$ 7,80 por saco. Se nós tivermos essa conjectura, eventualmente uma recuperação do dólar ou de Chicago, nós podemos ter esse preço no interior neutralizado em função do aumento logístico, porque o caminhoneiro também não está num bom momento. Temos aí uma pressão logística muito grande por vir, na minha opinião. Marcos, essa questão da logística, né, e também fator clima e fator comercialização, ela também pega, se a gente pegar os fundamentos de oferta e demanda em relação à saída, né, da soja das fazendas, indo para Porto, indo para Barcaça, no caso do Mato Grosso, nós passamos por duas questões. Primeiro, que a gente viu uma elevação na oferta de caminhões que fazem esse trabalho nos últimos anos, é um fato. Mas também estamos num momento de safra recorde, não só no Mato Grosso, mas na maior parte dos estados brasileiros. Inclusive, os produtores do Mato Grosso, as instituições do Mato Grosso, questionam o Conab em relação ao tamanho desse recorde de safra. De qualquer maneira, é uma grande safra. Essa relação de oferta e demanda pode pesar mais a favor ou menos, ser menos favorável a esse produtor brasileiro?
O nosso dever de casa está muito longe ainda, né? Você tem dois Brasil, o Brasil privado que funciona e o Brasil público que é terrível. Você tem, por exemplo, Fabiano, hoje, por essa pressão nos caminhoneiros, nós estamos tendo uma vantagem, um custo logístico, Sorriso Porto, ao redor dos seus $55 por tonelada. Normalmente, esse custo Sorriso Navio é em torno de $90 por tonelada. Esse ganho logístico que o Brasil está tendo não é pela nossa eficiência logística, é por um aperto que está tendo sobre os caminhoneiros nesse momento, que está sendo muito caro, até uns dias atrás, o frete de retorno, de subida de fertilizantes para atender o milho safrinho. Porém, quem tinha que plantar o milho safrinho já está com os insumos nas fazendas. Agora, eu acredito que essa pressão da logística vai ser transferida dos insumos para os grãos, e aí repercute no bolso do sojicultor. Fabiano, essa mesma distância, se nós pegarmos uma lavoura do estado de Illinois, nos Estados Unidos, e descermos pelo rio Mississippi até New Orleans, Nova Orleans, esse custo para o americano fica em torno de $40 por tonelada. Você imagina quantos bilhões de dólares por ano o produtor brasileiro deixa de colocar esse dinheiro no bolso, de ficar nas cidades pelo interior do Brasil, no agronegócio brasileiro, por essa nossa ineficiência logística. Quem será que ganha com isso, Fabiano? Pois é, Marcos Araújo, e essa provocação fica aqui para o produtor. O pessoal está, inclusive, participando, mandando algumas mensagens, estão comentando, né? E claro que fica também um sentimento de indignação sobre várias questões. O pessoal coloca outros fatores aqui também somados, né? Mas é o entendimento do agricultor brasileiro.